No ano de 2013, uma das principais polêmicas que circulavam na internet era o caso do goiano Wilson Batista Rezende, morador de São Paulo. Antes de falar do caso, vamos contar quem era o Wilson. Wilson é um vegano que aderiu ao vegetarianismo quando ainda tinha 11 anos. Tinha uma vida saudável, mas sempre gostou de refrigerantes. Aos 16 anos começou a praticar Hatha Yoga. Ele era um homem que mantinha hábitos saudáveis e relata que estava em perfeitas condições de saúde até aquele dia. No dia 7 de dezembro de 2000, Wilson havia comprado um pack com 6 unidades de coca. No dia seguinte, ao consumir o refrigerante, segundo ele, meio gole foi o suficiente para sentir como se ácido descesse pelo seu esôfago e corroesse o seu estômago. Então foi quando Wilson cuspiu a outra parte na parede, mas a ardência na língua, na boca e na garganta estavam tão intensas quanto a dor no estômago, e ele ficou sem conseguir respirar. Correu para o banheiro para tentar se refrescar com pasta de dente, o que acabou não dando certo. Já em pânico, foi olhar melhor o líquido que estava no copo, e quando percebeu, haviam pequenos pelos juntos ao líquido. Foi quando ele se desesperou por completo, indo olhar as outras 5 garrafas lacradas que vieram junto no mesmo pacote. Quando colocou contra a luz do abajur, virando o gargalo para baixo, percebeu um corpo estranho. Era a cabeça de um pequeno rato. No vídeo de hoje, vamos contar o famoso caso do rato na coca, que aconteceu aqui no Brasil. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo e se você ainda não é um inscrito do canal, vai se inscrever agora, deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai fazer mais um episódio do Brasil Bizarro e hoje a gente vai falar do caso do rato na coca. Quando isso surgiu na internet, foi mais ou menos ali quando o Facebook começou a bombar ali em 2013, eu lembro que só se falava disso, só tinha memes sobre isso e a gente vai contar o caso do início até o fim, como ele apareceu, como ele foi se construindo e qual o desfecho dele, beleza? Hoje eu tô com o Diego Blackson aqui por trás das câmeras e eu vou saber qual que é a meta de like pro vídeo de hoje então. 37.850. 37.850 likes. Mano, e comenta bastante. O YouTube tá entregando menos vídeos. Todo ano ele faz um cortezinho aí pra ver quem que se mantém. Tanto que vocês vivem vendo o YouTuber reclamando dessas coisas, né? Mas então, eu não vou ficar reclamando todo vídeo, mas se der, deixa um comentário, deixa um like pra ajudar a gente a continuar chegando em mais pessoas, beleza? Mas então vou contar a história do Wilson. O Wilson então tinha pego lá um pack com 6 garrafas de coca, tinha levado para casa, aberto uma, colocado no copo, bebido e meio gole, inclusive isso daqui é utilizado por ele até hoje, ele fala até hoje que foi meio gole, não foi nenhum gole completo, foi o suficiente para acabar com a vida dele. Ele tomou esse meio gole, começou a ter ardência na boca, na garganta, na língua, foi descendo, foi até o estômago. E nisso, quando ele percebeu que tinha um rato na garrafa que ele tinha comprado, ele ligou pro saque da empresa e queria que alguém atendesse ele e explicasse o que estava acontecendo. Na cabeça dele, ele pensou, não tô ligando para reclamar de, sei lá, um amassado na garrafa. Eu tô ligando para reclamar de um rato dentro da garrafa. Então alguém vai me atender já na hora. E na real até que eles ofereceram um atendimento rápido para ele. Falaram assim, pô, vai no médico, vai ver isso hoje e amanhã a gente vai mandar alguém aí representando a coca na sua casa para poder investigar e apurar esses fatos. Foi quando ele foi pro médico e lá no médico ele teve que usar sonda nasogástrica. Essa sonda nasogástrica, para quem não sabe, é aquela mesmo que o Bolsonaro utilizou, sabe, recentemente, pelo nariz aqui. Sim, tô ligado. Que ele não tava conseguindo ir fazer cocô, aí precisava tirar e tiver que tirar pelo nariz. Você viu isso? Nossa senhora, mano. Isso então, é horrível. O nome já diz, nasogástrica, né? Então vai lá do estômago pro nariz. Você pode usar tanto para drenar coisas de dentro do estômago e tirar, por exemplo, ele tinha coisas ali que poderiam fazer mal para ele, né? Ou você pode fazer para alimentar a pessoa que não consegue se alimentar. Ah, minha avó usava isso aí. A sonda de alimentação, né? Isso. Então ele ficou com essa sonda e foi utilizando alguns medicamentos. No mesmo dia, ele acabou recebendo alta e voltou para casa. Então ele foi liberado, voltou para casa, mas tinha muita dor ainda. Tinha muita dor no estômago, tinha muita dor na boca, aqui onde tinha tido contato. E quando ele foi fazer o número 2 lá na privada, viu que tinha sangue no meio das fezes dele. Nossa. Foi fazer xixi, tinha sangue na urina também. Aí ele percebeu que o negócio realmente estava fazendo mal. Nisso que ele estava muito mal, 2 pessoas da Coca foram até a casa dele no dia 9. E quando elas chegaram na casa, a primeira coisa que eles fizeram foi tirar cerca de 40 garrafas de Coca para dar de presente para ele, tá ligado? Tipo,
um brinde pelo que tinha acontecido. E eles pediram para levar o pack, as 6 garrafas que ele tinha encontrado com resquícios de rato, para poder fazer, né, uma perícia e ver, pô, realmente se tem rato, se não tem, o que aconteceu. Porque na real, dá para ver fisicamente algo. Você não precisava nem fazer uma perícia, entendeu? Mas vamos ver o que tem dentro dessas garrafas. Ele falou, bom, eu sei que os packs são engarrafados todos juntos, então existe um número de garrafas que todas elas vão ter o mesmo líquido, entendeu? Vão ter os mesmos componentes, porque eles são engarrafados juntos. Então você pega lá, tanto que tem o número da garrafa, você consegue ver quais outras garrafas, né? Tem o lote, né? O lote, quais outras garrafas foram feitas, onde estão essas outras garrafas, você consegue rastrear tudo isso. Então ele falou assim, vocês levam 2 e não precisam levar todas, entendeu? E levam aquelas que estão lacradas para provar que realmente não fui eu que coloquei nada dentro e que ela veio da fábrica de vocês e o erro é de vocês. Em uma dessas garrafas, ele falou que dava para perceber que ele conseguia ver, quando colocava contra a luz, as tripas de um rato, tá ligado? Nossa. Então ele entregou o que ele falava, pô, tá aqui, tá claro que os caras vão ver que tem um rato aqui. Nos dias que se seguiram, ele voltou ao médico. E dessa vez, ele tinha novos sintomas, como queda de cabelo, problemas estomacais, que davam muita dor e desconforto, inflamações na pele e algumas fisgadas musculares espalhadas por todo o corpo. Então ele voltou a fazer contato com a fabricante para saber o que havia junto do líquido daquelas 2 garrafas. A empresa prorrogava o prazo de entrega e pedia os nomes e CRM dos médicos que atenderam ao Wilson. Então, quando percebeu que a empresa não iria esclarecer o que estava acontecendo, pois não haviam disponibilizado o laudo das garrafas que levaram, foi atrás dos médicos que o atenderam, já com a intenção de mover uma ação judicial contra a Coca. Mas os médicos simplesmente haviam sumido. Era impossível conseguir qualquer informação sobre eles. Então o que foi acontecendo? Ele foi ficando cada vez pior, certo? A saúde dele foi piorando. Pô, ele perdeu até cabelo, mano. Perdeu o músculo dele, que tava dando essas fisgadas, Sim. começou a enrijecer. Nossa. E ele foi... Tipo atrofiar? Ele Nossa. foi enrijecendo o músculo dele com o tempo. Ele foi atrás dos médicos que ele foi consultado. Ele não conseguiu encontrar os médicos, certo? Ele não tinha a resposta da empresa. E então ele foi atrás de um advogado para entrar com um processo contra a empresa. Quando ele entrou com esse processo, ele entregou para o Ministério Público 3 garrafas, todas elas lacradas, para poder fazer 2 tipos de perícia. Eles iam fazer uma perícia primeiro para ver se o lacre não tinha sido rompido, entendeu? Se estava realmente lacrado. Sim. E a segunda perícia ia ser para ver o que tinha dentro da garrafa. Essa primeira perícia que eles fizeram, na época, foi dado o resultado que as garrafas estavam lacradas. Realmente lacradas. Estavam realmente lacradas. Então começou a dar mais validade ainda pro testemunho dele. E ele ficou somente com a última garrafa, que é a garrafa que tem a cabeça do rato dentro, que é a garrafa dele, né? A garrafa que ele teria tomado, teria dado todos esses problemas. Algumas perícias foram feitas, então, dentro da empresa e dentro de suas fábricas. E quando as perícias foram feitas, todas elas mostraram que a Coca trabalha muito bem para evitar esse tipo de problema, entendeu? E começou a pesar pro lado dele. Cada vez mais a história dele foi definhando dali pra frente. Mas um detalhe dessa primeira perícia que foi feita é que ela não foi feita na mesma fábrica da onde veio o lote, foi feita em outra fábrica, certo? Mas falaram que o padrão das fábricas da Coca são iguais e por isso não teria diferença. Então em 2013 a TV Record foi até o Wilson, pediu pra ele contar a história dele, ele contou, fez uma baita de uma matéria, foi uma matéria que, mano, rodou o Brasil, igual a gente falou, virou meme, virou tudo. Todo mundo conhecia a história do cara. Só que ninguém sabia que era tão triste assim, pra falar a verdade. É que nem eu, por exemplo, não vi na Record, eu vi na internet. Como que eu vi? Eu vi por meme. Sim. Pra mim, o cara tinha achado um rato na Coca, nem tinha tomado. Eu não sabia disso. E ele tinha até 2013 e tem até hoje a Coca guardada. Ele tem até hoje? Até hoje. E ele guarda, tipo, um cadeado, um cofre mesmo, porque ele tem medo de ser roubado, tá ligado? Ele acha que tem alguma conspiração rolando de certa forma, porque, pô, os médicos sumiram, que atenderam ele, tá ligado? Os caras sumiram com as garrafas. Já é estranho, né? Entendeu? Foram fazer perícia em outra fábrica. Segundo ele tava com medo de ser roubado e guardou com cadeado e tudo. Mas ele tem até hoje guardado essa garrafa. E ele apareceu com muitos problemas de saúde, né? Já tinha tido esse enrijecimento dos músculos, né? Que eu falei, onde ele tá com problemas de movimentação. Ele, inclusive, conta na matéria que algumas vezes não consegue nem ficar em pé e ele tá andando pela rua e acaba caindo. E aí foi onde, de vez, estourou a história, né? Porque a história foi o Brasil todo, a empresa teve que se posicionar e teve que falar sobre o caso, né? Porque até então o caso tinha acontecido, mas tava sendo resolvido ali, dentro da justiça só. Quando foi pra mídia que realmente a Coca teve que tomar providências pra provar que não tinha rato na Coca. Então a empresa fez um comunicado oficial e eu vou ler para vocês agora. Sobre o caso de um consumidor registrado no ano de 2000 e recentemente veiculado na empresa, a Coca-Cola Brasil esclarece que
Todos os nossos produtos são seguros e os ingredientes utilizados são aprovados pelos órgãos regulatórios, em um histórico de 127 anos de compromisso e respeito com os consumidores. Os nossos processos de fabricação e rígidos protocolos de controle de qualidade e higiene tornam impossível que um roedor entre uma garrafa em nossas instalações. Lamentamos o estado de saúde do consumidor, mas reiteramos que o fato alegado não tem fundamento e é totalmente equivocada a associação entre o consumo do produto e o seu estado de saúde. Ou seja, a Coca falou, ele está doente, a gente lamenta, mas não é por conta de rato e não tem como um rato entrar na nossa fábrica. É porque também, imagina, mano, a vigilância sanitária num bagulho desse deve estar ali sempre em cima, mano, sempre em cima. O que a galera começa a desconfiar assim, uma empresa desse tamanho, que tem tanta grana, não estamos falando nem da Coca em específico, tá ligado? Estamos falando de todas as empresas. Num país igual ao Brasil, será que precisa? Entendeu? É isso que a galera tava meio desconfiada até então. Então teve que realmente ter um julgamento e falar se tinha ou não a desgraça do rato na Coca. Então, o que a Coca fez? Putz, mano, isso que é foda. É um cara sozinho contra a Coca, né, mano? A Coca tem, sei lá, os melhores marqueteiros do mundo, provavelmente. Tá ligado? Eles juntaram a equipe deles e tiveram uma ideia que pra mim foi genial. Eles lançaram um vídeo no YouTube chamado Conheça a Verdade, que obviamente era uma resposta pro caso do rato na Coca, certo? Eles mostravam como funcionava toda a instalação de uma fábrica, mostravam a higiene, o negócio assim, tudo limpinho, tudo arrumadinho, tudo. E falou assim, e você não acredita? Você quer conferir? Tudo bem, agende já a sua visita, tá ligado? E eles liberaram para as pessoas irem conhecer as fábricas. Então as pessoas falavam, pô, os caras estão abrindo, estão mostrando, é porque realmente os caras confiam no taco deles, tá ligado? Deu uma limpada muito boa no nome que realmente tinha se lascado a Coca com esse caso. Pô, claro que sim. No processo, a juíza Laura de Matos Almeida, da 29ª Vara Civil do TJ de São Paulo, aponta que apesar de não ter sido registrado rompimento do lacre na garrafa de Coca, havia hipótese dela ter sido violada. Ou seja, estava realmente lacrada, mas ela poderia ter sido deslacrada e lacrada novamente, digamos, entendeu? E eles foram fazer a checagem dentro das fábricas e da fábrica de onde saiu o lote, que fica em Cosmópolis. Então, eles foram até Cosmópolis, fizeram lá a averiguação e perceberam que realmente não tinha como um rato entrar dentro da fábrica da Coca, entendeu? Porque primeiro tem uma barreira, que são barreiras de parede, depois dessas barreiras de parede tem outras barreiras que são feitas para os animais não conseguirem chegar até lá, e uma delas é uma espécie de tela com fios muito pequenos. Então não tem como passar um inseto ali, é feito para barrar inseto, para barrar rato, justamente para isso. O que a juíza então concluiu? Que pode em algum momento alguém, de uma forma única e proposital e criminosa daí, né? Isso é criminoso. Um funcionário da Coca ou algum funcionário depois da Coca, já do lado de fora da empresa, ter rompido o lacre, colocado os restos de rato ali naquele lote e aí colocado o lacre novamente. Mas também não teve uma investigação para ir atrás disso. E no final das contas, o veredito foi que era falsa a acusação do Wilson. Caramba, mano. E ele ainda foi condenado a pagar R$ 2.500 por conta dos gastos com o advogado e coisas do tipo. Mas na época, como ele já estava sem verba e sem condições financeiras, foi perdoada essa dívida aí. E até hoje, você consegue encontrar o site do Wilson, onde ele continua querendo uma resposta da Coca e ele continua contando a história de que sim, tinha um rato, de que todas as doenças que ele tem é por conta disso, enquanto do outro lado você tem a empresa falando, foi provado que não tem como entrar um rato na nossa empresa, que inclusive as doenças dele não são por conta dele ter bebido o refrigerante, que ele poderia ter essas doenças por uma lesão ou por alguma complicação cerebral, entendeu? Então, seria outro motivo que ele vem tendo esses problemas de saúde. E até hoje fica assim, com essas duas verdades. Mas a verdade que a justiça aceitou foi a da Coca no final das contas. Então, claro que a história é muito triste, né? Porque você fica pensando, pô, por que o cara ia inventar isso? E aí é onde vem uma alegação da defesa da empresa, principalmente, de que ele tem alguns problemas psiquiátricos. Então, por conta desses problemas, em algum momento ele possa ter inventado isso, ou algo do tipo. Tanto que a juíza, no meio do processo, ela cita que ele já tinha ido algumas vezes no Carrefour e reclamado de produtos que estavam danificados. Aqui a gente tem um mercado aqui em Balneário que faz isso também. Se você encontrar um produto danificado exposto dentro do mercado, você entrega no caixa e você ganha um de graça. No Angelone tem isso aqui. Eu não sabia disso. Então alguns mercados fazem isso. Então ele era uma pessoa que já fazia isso. Então eles desconfiaram que pudesse ser um cara que estava tentando se aproveitar ou algo do tipo. Mas é foda.
né, mano? Porque, pô, o cara realmente tá muito debilitado de saúde. O cara tem a Coca lá até hoje, tá, sei lá, 21 anos nisso daí, tentando provar, contestando, batendo, sabe? Tipo, parou a vida dele pra ir atrás de justiça por isso. Ele falou que até hoje não consegue seguir em frente, porque se sente muito injustiçado. E fica, tipo, sempre aquele negócio, porra. E Por que alguém faria isso, né? Também, né? E se fosse, acho que mentira, ele não ia ficar tanto esse tempo, né? Tá ligado? Em algum momento também eu acho que ele ia se entregar. Enfim, não sei. É uma história que realmente é bizarra, tá ligado? E se encaixa perfeitamente no nosso quadro Brasil Bizarro. Recadinho rapidinho, rapaziada, tá voltando a Libertadores e também a Sul-Americana, e a gente sabe que hoje em dia pra assistir esses jogos é uma complicação só, né? A gente não sabe onde vai ser o jogo da Copa do Brasil, do Brasileirão, da Libertadores, cada jogo é uma plataforma e às vezes fica difícil de acompanhar. Você pode acompanhar todos esses jogos lá na Stake, a Stake é a nossa patrocinadora que exibe esses jogos, então pra você poder acompanhar não precisa nem apostar, inclusive, é só fazer seu cadastro, colocar o nosso cupom Planeta Novo, que você já pode ver, daqui a pouco vai começar a Premier League, por exemplo, também dá pra assistir por lá, e se você quiser fazer sua fezinha, já tá apostando em algum lugar, vai pra lá, que é um local altamente confiável, é uma das maiores do mundo, se não for a maior, tem parceria direto com a Premier League, tem parceria direto com a Fórmula 1, tem parceria direto com a NBA e tem parceria direto com a Conmebol, por isso estava agora com as melhores odds do mercado para Euro e também tá com as melhores odds do mercado para a Copa América, certo? Então, se você ainda não conhecia, vai lá na Stake e faça sua conta também. Eram nada menos do que 22 toneladas de maconha prensada e embalada em latas de suco de uva da Austrália. A polícia arma uma grande operação caça-latas. Segundo as autoridades, a droga era muito mais forte do que as que eram vendidas no Brasil. Bom, segundo o site da UOL, no dia 25 de setembro de 1987, foram encontradas cerca de 18 latas numa praia do Rio de Janeiro, a 60 km da capital. Em Maricá, que era essa cidade, alguns pescadores estavam lá fazendo o trabalho deles, né, jogando areia e vendo as coisas, quando viram 18 latas boiando e não era muito difícil de ver. Por quê? Porque a lata ela era prateada, tipo aquelas latas de leite ninho, só que sem o negócio. Então refletia e os caras viam de longe aquilo. Eita porra, o que é aquilo? E ia ver. Eles viram 18 latas, obviamente abriram. Já preciso ser uma bomba. Eu tenho muito medo. Se eu vejo alguma coisa fechada, eu não chego perto. Eu sou traumatizado com esse negócio. Mas eles abriram e quando eles abriram, eles viram que lá dentro tinha cerca de 1,5 kg de maconha em cada uma das latas. Aí esses pescadores, que não sei por qual motivo, ficaram muito, tipo assim, chocados. Falaram, cara, o que a gente faz? Levaram então até a Polícia Militar do Rio de Janeiro. E a Polícia Militar, quando viu aquilo, ficou meio que chocada no início, certo? Ela falou como é que tem lata de maconha boiando no mar? Porque isso era logo depois do governo militar, não é tão fácil achar droga aqui no Brasil, tá ligado? O que passava, tinha que passar meio que por debaixo da asa dos caras, então tipo, eles tinham muito controle, eles não sabiam direito de onde vinha, e aquilo foi passado pra frente, até que chegou na Polícia Federal, que já sabia do caso, porque a Polícia Federal já tinha sido informada pela Marinha dos Estados Unidos, de que um navio que tava vindo da Austrália, mas era do Panamá, um navio do Panamá, que tem o canal do Panamá, que é um dos maiores canais do mundo, onde ficam várias coisas lá, e várias coisas mesmo, assim, muita coisa fica nesse local lá, então era um desses navios do canal do Panamá que tinha ido até a Austrália pra pegar algumas coisas, que era um navio de transporte, e depois foi até Singapura, onde foram colocadas lá 22 toneladas de maconha nesse navio, e aí foram colocados dentro desses potes, porque segundo os responsáveis pelo navio, era para ser suco de uva, que ia estar dentro desse pote, e estava se passando por suco de uva, e aí o navio estava vindo até o Panamá e estava passando pela costa do Brasil, e nesse momento onde ele estava passando, houve ali um confronto desse navio com outras pessoas, várias outras pessoas. Por exemplo, de 15 a 20 homens em outros barcos começaram a ir até o navio para tentar tomar deles a carga, porque já sabia que tinha essa carga ali rolando. Inclusive os caras levaram uma espécie de barco que tinha um negócio de bombardear barcos. É um barco de guerra mesmo, tá ligado? Pra tentar atacar o local. Mas acabou que esses caras não conseguiram pegar, ou se pegaram uma parte, que foi a parte que sumiu, que é o que a polícia não sabe onde foi parar. Além desses caras, foi a própria Marinha dos Estados Unidos atrás, e dizem que daí a Marinha do Brasil e as outras marinhas envolvidas no caso, que tem a Austrália, o Panamá, se uniram ali de alguma forma para apoiar essa função. Quando a galera do barco viu o que ia acontecer, viu que poderia ser pega, eles começaram a atacar no mar toda a carga deles, né? Então eles começaram a atacar várias e várias latas no mar, e eram muitas latas mesmo, assim. Eram cerca de 15 mil latas que eles foram jogando, e aquilo foi boiando, e foi indo, e foi se espalhando. Pra vocês terem uma ideia, foram encontradas latas
desde o Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro. Então, nas praias foram encontradas latas por ali, principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo. Mas até o Rio Grande do Sul, os caras acharam lata. Bom, então com as latas boiando e isso chegando na mão dos pescadores, dos surfistas, de todo mundo, começou a ter um boom de pessoas indo para essas praias que tinham a lata. E a galera ia nadando pro fundo do mar, com prancha, ou ia de barco procurando lata. Aí tudo que brilhasse no mar, eles iam atrás, porque era a forma de achar a lata. E alguns até acharam ali na praia, na areia, mais facinho e tal, né? E muita gente dessa época fala que fumou dessa maconha. E essa maconha dessa época era cerca de 500% mais forte do que a nossa, segundo o estudo da época que foi feito em cima dela. Então dizem que foi a melhor maconha da vida dessa geração que fumou lá. Então, várias pessoas começaram a ir pras praias pra procurar as latas, mano. Imagina que loucura. E ao mesmo tempo, começaram a ter viaturas na areia das praias pra ver se a pessoa ia sair com uma lata. Então muita gente conseguia pegar a lata, mas não conseguia passar pela polícia. E começou a ter várias histórias. Eu vi a história, por exemplo, de um senhorzinho que ele tinha um camping, e nesse camping um hippie apareceu do nada e ele plantou lá, né, nesse camping, escondeu embaixo da terra do camping mais de 200 latas. E aí a polícia foi lá e viu esse monte de lata lá e tipo, e aí, cara? E aí, você tá traficando? O que você tá fazendo? Aí descobriu, não é isso, veio um cara e tal. Várias histórias e várias histórias legais. Todo mundo conta rindo, né? Porque é um negócio que acaba sendo engraçado. Mas diz que isso, de certa forma, ajudou no Rio de Janeiro a mudar a qualidade da erva. Porque na época as pessoas fumavam uma erva que era muito pior, e quando veio o verão da lata, que a galera tinha esse monte de maconha ali disponível e tal, e que era muito melhor, a galera começou a cobrar uma erva melhor. E aí foi onde foi criado o tal do prensado, segundo a polícia do Rio de Janeiro. Até então não tinha notícia do prensado. O prensado veio dessa época da maconha na lata. Pra quem não sabe, o prensado é quando eles prensam a maconha inteira, porque a maconha é uma planta, né? Aí tem a flor, que é o que a galera fuma, tem as folhas, os galhos e tudo mais. Aí você pega, por exemplo, uma plantação, tira um monte, bota no lugar, prensa e aí corta em quadradinhos de 1 quilo, digamos, né? Que é o que o traficante normalmente faz, que a gente vê, por exemplo, nas apreensões, são vários tabletinhos, né? Aquela ali é a maconha prensada. Hoje em dia já é considerada uma das piores. Pra vocês verem a diferença, como até nisso tem uma evolução, né? Hoje em dia ela talvez seja a pior, né? E então, a polícia, obviamente, ficou em cima disso durante todo o verão, caçando as pessoas que andavam com uma lata. Virou comum também, tá? Lojas de surfista e coisa do tipo vender lata. A galera gostava de andar por aí com uma lata e mostrar uma lata e ter uma lata em casa de enfeite, que era da hora, tá ligado? Tinha música sobre a lata. Tinha música que tocava, tipo, em tudo que é lugar sobre a lata, tá ligado? Porque realmente, pô, todo mundo tava atrás. E aí, você tem uma lata? Você viu uma lata e tudo mais? É muito legal, porque nesse documentário mostra um senhorzinho, um documentário do Verão da Lata que eu vou assistir, mostra um senhorzinho e o entrevistador pergunta pra ele: você acha que ainda é possível encontrar as latas por aí? Ele falou: as latas sim. E a polícia conseguiu apreender 2.563 latas. Eu acho que é muito ainda, tá ligado? Eram latas de 1,5 kg. Então era muita coisa. Então, 2.500 latas foram apreendidas e todo o resto das outras que formam aí 15 mil, dá no mínimo dá o quê? 12.500 latas, outras 12.500 latas ou foram fumadas, ou estão boiando por aí no mar até hoje, ou aqueles caras lá que eu falei dos barcos podem ter pego também. Eu acho que foi um pouco de cada, tá ligado? Mas o menos provável é que esteja boiando até hoje. Só outro detalhe pra vocês saberem sobre essas latas, é que a polícia na época avaliou que cada lata daquela custaria cerca de $500. E se você fosse vender uma lata daquela no Brasil na época, custaria cerca de $500. Então imagina o prejuízo dos caras, tá ligado? Que iam vender isso aí. Daria cerca de 7,5 milhões de dólares. Só essa maconha que tinha ali. Então era muita grana, porque a gente tá falando de 87, né, gente? Sim. Inclusive essas latas, elas começaram a chegar em 87 e ficaram até 88. Foi durante mais ou menos ali 2 anos que rolou toda essa febre do verão da lata. Bom, agora a gente vai falar sobre a Stake. A Stake é a nossa patrocinadora. Se você ainda não conhece, é um local perfeito para quem curte esporte. Você curte futebol? Você pode acompanhar os jogos lá na Stake. Você pode acompanhar jogos que estão do Brasileirão, da Libertadores, da Premier League, e você pode acompanhar também NBA. Inclusive na NBA, a Stake tem as melhores odds do mundo. É uma parceria que tem lá com a NBA e por isso ninguém vai te pagar tão bem quanto a Stake. Tudo isso, se tu quiser assistir, não precisa nem apostar. É só abrir uma conta, colocar lá o cupom Planeta Novo, cria lá uma conta, não precisa apostar, vai dar pra assistir. Já dá pra ver os jogos da Libertadores, dá pra ver o Brasileirão, como a gente falou, Premier League, NBA, Fórmula 1, e vai poder ver tudo ali em 4K, tudo certinho, certo? Então, a Stake tem grandes parcerias, tem com o Drake, por exemplo, e se você quiser aproveitar essas parcerias para ter promoções, vai lá, cria sua continha, e é isso aí.
Em 2008, um padre ficou famoso no Brasil inteiro. O nome dele era Adelir Antônio de Carli, ou o Padre do Balão. O padre, que também era ativista, já tinha tido fama por denunciar um esquema de maltratos a moradores de rua e era conhecido por sua rigidez e humildade. E foi assim que o padre decidiu chamar a atenção de todos para os seus projetos, voando em uma poltrona conectada a balões com gás hélio. Mas por que ele teria tido essa ideia? Qual era sua motivação para tal feito? E o que aconteceu com ele? Adelir Antônio de Carli, o padre dos balões. Para contar a história do Adelir, o padre do balão, a gente tem que voltar em 1967, porque foi o ano do nascimento dele. Ele nasceu em 8 de fevereiro de 1967. Ele nasceu em Pelotas, no Rio Grande do Sul, mas logo quando era criança, ele se mudou para o Paraná junto com a família. Com a família no Paraná, ele começou a trabalhar num posto de gasolina. Então ali ele começou a ter contato com caminhoneiros, que no futuro seria a galera que ele ia defender como padre. Como eu já disse, nessa época que ele trabalhou ali no posto de gasolina, ele começou a ter muito contato com a galera dos caminhões. E ele ouvia muita história assim, tipo assustadora, história de perigo, de quase acidente. E ele pegou aquela ideia para defender dentro da igreja. Depois que ele virou padre, então, ele começou a defender a pastoral da rodoviária. E foi dessa forma que ele teve contato em 2006 com um esquema que existia para se livrar de mendigos lá de Paranaguá. Como que funcionava esse esquema? Os mendigos eram pegos de madrugada, prometendo que eles teriam abrigo, comida ou algo do tipo, e levados para cidades muito longe para não voltarem mais para a cidade de Paranaguá. Normalmente eles eram soltos ali em São José dos Pinhais ou Curitiba. Então tem uma distância ali entre Curitiba e Paranaguá de mais ou menos uns 100 quilômetros. Imagina os caras terem que voltar para onde eles estavam antes. Todo esse trecho era realmente muito perigoso e era a única coisa que os caras tinham pra fazer, eles não tinham outra opção, tá ligado? E nisso o padre Adelir acabou vendo os caras. Inclusive teve uma pessoa de 62 anos que fez esse percurso de 100 km andando e já tava com o pé todo cheio de ferimento, de cortes e coisa do tipo. Calo, né? Porque o cara veio descalço, tá? E de noite os caras não conseguiam andar por causa do escuro, né? E o medo de ser atropelado ou algo do tipo. Então eles andavam só de dia, quando o asfalto tava muito quente. Meu, imagina, mano. Era muito sofrido, Sim, tá ligado? duas situações extremas, né? Exatamente. Então, o padre dele viu isso tudo e denunciou isso tudo. E junto com a denúncia dele, conseguiram prender algumas pessoas nesse esquema aí, entendeu? Esse esquema não é só de Paranaguá. Os moradores de rua já vinham de outros locais, eram jogados para Paranaguá, que jogava para outros locais, que jogava para outros locais, tá ligado? Imagina, iam jogando os mendigos de lá pra cá. Então era uma situação bem chata que tava rolando ali e que ele ajudou a combater. Quando ele ajudou a combater, ele começou a ficar conhecido e muita gente começou a apoiar ele com o que podia, né? Com algumas doações e contribuições. E ele gostou daquilo e ele pensou, eu posso ajudar ainda mais se eu conseguir ainda mais fama e conseguir mostrar o que eu tô fazendo aqui para mais pessoas. O que eu vou fazer? Eu vou chamar a atenção dessas pessoas. E ele pegou uma ideia muito antiga para fazer isso. Uma ideia que rolou em 1982. Ele pegou a ideia de um cara chamado Larry Walters. Esse cara, ele teve a ideia de voar a 100 metros de altura com balões de gás hélio. Como se fosse um voo de baloagem, só que com vários balões, que é o que o padre do balão fazia, certo? Isso. O nome dessa modalidade é baloísmo de cluster. E esse tipo de modalidade só foi ficar famoso depois desse incidente que eu falei de 82. Esse cara, o Walters, ele teve a ideia de voar, igual eu falei, ali até uns 100 metros de altura, e ele levou junto com ele comida pra voar, né? Ele pegou uma dessas cadeiras de praia, sabe aquelas cadeiras de praia normal? Sim. Ele botou comida com ele, botou um cigarro, coisa do tipo, assim. uma cerveja, um salgadinho, só pra curtir uma brisa a 100 metros. E ele levou junto dele uma espingarda com chumbo. Pra quê? Pra ele ir atirando os balões e os balões indo descendo pra quando ele quisesse voltar pro chão. Esse era o plano dele. Quando os amigos dele, então, cortaram a corda que prendia ele ao chão e ele começou a voar, ele passou muito dos 100 metros. Ele chegou à altura de 5.000 metros. Meu Deus Ele passou do em céu. mais de 50 vezes. Tá ligado? E esse cara conta que ele ficou desesperado, ele não sabia o que fazer, obviamente, e ele tinha medo de dar tiro no balão e cair lá de cima, e não tinha nenhuma outra segurança. Ele tava só numa cadeirinha de praia e vários balões. Meu Deus, que loucura, mano. Então o que aconteceu? Ele chegou nessa altitude de 5.000 metros, quando ele chegou lá ele falou, cara, não tenho o que fazer, eu tenho que estourar esses balões. E ele começou a dar tiros nos balões, temendo que pudesse cair, imagina. Ele foi atirando num balão da esquerda, num balão da direita, num balão da esquerda, num balão da direita e foi baixando. Só pra ir nivelando, né? E foi baixando, foi vindo. Ele foi notado por alguns aviões, inclusive. E ele foi baixando.
Aí, até que em um certo momento, ele deixou cair da mão dele a arma. E a arma caiu no mar. Ah, eu não acredito, mano. Mas ele teve a sorte que os balões continuaram descendo, até que eles ficaram enroscados numa rede de fios elétricos. E ele conseguiu descer e ficou vivo, cara. Ah, graças a Deus, mano, que sorte. O cara pagou somente $1.500 de multa e chamou muita atenção na época. E só pra adicionar uma curiosidade, esse cara era caminhoneiro. Nossa, que coincidência, mano. Exatamente. E ele tava fazendo isso para realizar o sonho dele de viajar voando, porque ele queria ser piloto, mas não conseguiu ser piloto porque tinha problema de visão. Bah. Então, além de tudo, ele tinha problema de visão enquanto fazia isso. Imagina ele pensando que tava a 1.000 metros, digamos assim, né? E a 5.000 metros. E muita gente depois que ele fez isso, começou a fazer esse tipo de situação, tá ligado? Começou a praticar isso. E tentaram quebrar os recordes que ele conseguiu naquele dia, tá ligado? E uma dessas pessoas foi o padre Adeli. Então, em 2008, pouco antes da tragédia, ele já tinha feito um percurso onde ele estava tentando quebrar um recorde, que era de maior altura e maior percurso percorrido, certo? E ele foi da cidade de Ampere, no Paraná, até San Antônio, na Argentina. Ele conseguiu fazer esse voo tranquilo, com 600 balões. Pô, e já é um trajeto grande, né? Então, foi um voo de 4, 5 horas. Então, foi um voo, assim, tipo, demorado, longo, tem um trajetinho, pá e tal. Ele tava se sentindo confiante. Eu acho que foi esse o problema. Então ele teve a ideia de fazer uma nova travessia, onde ele ia atravessar o estado do Paraná, tá, inteiro, e ele ia fazer isso. Ele ia atravessar o estado do Paraná inteiro, com mais de 1.000 balões, e ia chegar na altitude de 6.000 metros. Então, tipo, ele queria... Meu, é muito alto, mano. E pra isso ele tava levando com ele 5 dias de refeição, pra caso desse alguma coisa errada, uma manta térmica pra caso ele precisasse. Ele tinha também GPS, telefone, tinha tipo de tudo que ele pudesse precisar. E além disso, ele tinha feito um curso de sobrevivência na floresta, curso de alpinismo e curso de vários tipos de coisa. Então ele tava tipo meio que preparado pro que desse e viesse. Sim. Só que no dia 20 de abril de 2008, que o dia que ele foi fazer, o tempo tava muito ruim. O tempo tava fechado e tava chovendo muito. Qual que era o problema do tempo estar fechado? Como o céu tinha muita nuvem, não ia ter como ter um avião acompanhando ele, certo? É, tipo, a galera em terra não ia conseguir observar ele lá no céu e ele não conseguia... A galera do céu não ia conseguir observar ele também. Isso. E como ele não era um avião, ele não era visto no radar. Ele era só um ser voando, tá ligado? E aí, depois que ele levantou o voo, mesmo com chuva e mesmo com uma galera até avisando ele que ele não deveria subir, com uma galera falando, vai outro dia e tal, ele levantou o voo e nunca mais foi visto com vida. Ele sumiu depois de um tempo, tanto é que depois que ele sumiu, um avião da FAB, da Força Aérea Brasileira, foi atrás, um barco da Marinha também foi atrás dele, fizeram as buscas. Em 72 horas que a FAB estava procurando ali num raio de 5.000 metros quadrados, ela desistiu das buscas porque não conseguiu encontrar nada. Logo depois, a Marinha também desistiu e ficou dado como corpo sumido. Parte dos balões tinham sido vistos pela última vez em Santa Catarina. Lembrando que ele saiu do Paraná e ele ia pro outro lado, né? E aí ele acabou sendo achado em Santa Catarina, os balões. Enquanto isso, o padre continuava sumido. Até que 3 meses depois, ele foi encontrado no navio da Petrobras, perto de Maricá, no Rio de Janeiro. Então, tipo, olha onde estava o corpo dele. E o corpo dele não foi encontrado por completo, não foi encontrado o corpo dele inteiro. Foi só a parte de baixo, assim, do tronco pra baixo, das pernas, entendeu? Então, a parte de cima dele nunca foi encontrada, essa parte. Ele pode ter sido vítima de tubarão, alguma coisa assim, né? Várias coisas podem ter acontecido que a gente não sabe, né? Mas a gente imagina que algum animal possa ter comido ali alguma parte dele, infelizmente. E ele também estava num estado bem avançado já de decomposição, e os caras desconfiaram que pudesse ser ele, fizeram então um exame de DNA para ver, e era ele mesmo. Então foi assim que eles acabaram encontrando ele. O padre ficou muito conhecido, é conhecido no mundo todo, já apareceu em até alguns episódios gringos sobre mortes que foram esquisitas e coisas do tipo. Ele ganhou até o prêmio Darwin, que é o prêmio que ele fala sobre pessoas que tiveram mortes do tipo, né? Muita gente acha que o filme Up, Altas Aventuras, foi baseado na história do padre, porque foi lançado 1 ano depois do que aconteceu. Então, foi perto, né? Mas, na verdade, o filme Up começou a ser escrito em 2004, bem antes disso. E na ideia original, seria uma ilha que iria flutuar, e essa ilha iria flutuar em cima de um planeta extraterrestre. Meu, que loucura, olha como mano. a ideia era totalmente diferente, tá ligado?
Antes de ir pra próxima posição, a gente vai falar da Stake. A Stake é a nossa patrocinadora, pra quem não conhece. Ela é fechada com a NBA, é fechada com a Fórmula 1, é fechada com a Premier League, e aqui no Brasil ela também tem parcerias. E pra você que curte acompanhar jogos como, por exemplo, Sul-Americana e Libertadores, você pode fazer isso de graça lá na Stake. É só você fazer o registro, faz sua conta aqui, coloca o nosso cupom Planeta Novo, criou sua conta, não precisa botar nenhum real. Você já pode assistir tanto o NBA quanto Fórmula 1, Premier League, Sul-Americana, Libertadores e vários campeonatos. Vale muito a pena você conferir, e se você quer um local confiável pra fazer sua fezinha, você já curte fazer isso, vai pra lá que vale a pena. Vai lembrar que também tem a ala lá de cassinos, que a galera curte jogar, aquele blackjack e tudo mais. Se é o seu caso, a Stake também tem uma ala só pra isso, certo? Então vá lá, crie sua conta, assista os jogos e boa sorte. A história começa da seguinte forma: vamos para uma madrugada de um dia qualquer em janeiro, e vocês já vão entender por que não tem a data exata, de 1996. Nessa madrugada, tinha lá um sítiozinho normal, onde tinham dois caseiros, duas pessoas que cuidavam daquele sítio, que era a Oralina de Freitas e o Eurico de Freitas. Eles estavam de boa na casa deles, o seu Eurico estava lá vendo a TV, alguma coisa, não sei o que passa tão tarde. No rádio, né? É, tava vendo lá uma televisão. A dona Oralina estava na janela, quando de repente ela percebe uma movimentação intensa dos gados. Os gados indo pra lá, os gados indo pra cá. Ela fala, alguma coisa tem ali, deve ser uma cobra, pode ser, no sítio pode ser muita coisa, pode ser um chupa-cabra, não sei. Inclusive é um outro vídeo que a gente vai fazer do chupacabra. Então ela viu que tinha uma movimentação, chamou o seu Eurico e falou, vamos lá pra gente ver junto o que tá acontecendo. Eles já foram então pra lá, vendo que tinha algo, e quando eles olharam tinha um objeto cinza grande, segundo o seu Eurico, do tamanho de um ônibus. Caramba! Gigantesco, sem luz, sem som, não fazia barulho, não tinha luz, mas ele era muito grande mesmo, e ele tinha uma fumaça em volta dele. Nossa, então... E aí os caras viram aquilo e ficaram por 40 minutos mais ou menos, foi o que eles descreveram, olhando para aquela nave gigantesca. Tu faria o quê, Fabio? Tu ficaria 40 minutos olhando ou tu ligaria pra alguém? Cara, fica 40 minutos, dá tempo de normalizar. Eu vou falar, que bosta, não vai sair daí. Não me viu aqui ainda, será? Será que ele vai reduzir? Não viu que eu tô aqui? Eu tô olhando pra ele aqui, ó. Vai embora! Meu terreno! Os caras vêm... E aí, algumas semanas depois, eles foram lá pro centro de Varginha e falaram o que tinha acontecido. Contaram, ó, a gente viu essa nave, ela foi embora ali pra rodovia Fernão Dias e a gente não viu mais ela depois. Mas a gente viu essa nave aí. E eles bateram um testemunho com outros testemunhos que estavam rolando, sem saber que existiam esses outros testemunhos, e tinha de um cara chamado Carlos Souza. Esse Carlos Souza estava fazendo uma viagem ali em Minas Gerais, e ele estava passando pela rodovia Fernão Dias, que era a rodovia que eles tinham contado. Quando ele estava passando, ele teria visto uma nave também passar por ali, e quando essa nave passou, ela caiu em frente, numa parte. Ele então entrou numa rua de barro para poder chegar até onde estava a nave, porque ele pensou naquele momento que era um dirigível. Lembrando que ele era um cara que trabalhava com apresentações no ar, então ele dirigia avião e coisa do tipo. Então ele se preocupou em ajudar um cara ali que, né? Simpatizou com o cara mesmo de profissão, né? Empatizou com o cara, foi atrás, entrou. Quando ele entrou nessa ruazinha de barro, ele chegou lá e lá já estava o exército e os bombeiros, segundo ele. Caramba, tipo, ele só viu o bagulho cair, o exército tava lá. Já tava lá, tinha um negócio gigantesco cinza, igual ele falou, um negócio cinza, com umas partes ali metálicas, ele não achou nenhum ferido nem nada do tipo. Uau, e um soldado gentilmente chegou pra ele e falou assim, por favor, se retire, nunca fale sobre isso na sua vida. É sério, ele falou isso. Nossa, imagina o medo. E ele quebrou essa promessa porque ele contou, e a gente tem essa informação aqui agora. Uma outra coisa aconteceu também em Varginha, no dia 20. No dia 20, os bombeiros receberam lá um telefonema que falava que um animal estranho estava rondando um terreno que existia entre dois bairros de lá. Esses bairros eram o Jardim Andere, não sei se fala dessa forma, e o Santana. Então, tinham esses dois bairros e tinha ali meio que um local no meio que não era aproveitado, certo? E eles viram alguns animais passando por ali, uma espécie de animal, eles chamavam de animal, né? Que estava perturbando os bairros. Depois disso, que ele fizeram essa ligação, começou a ter um movimento intenso de caminhões do ESSA. O que é o ESSA? É a Escola de Sargentos das Armas. Essa Escola de Sargentos das Armas era um negócio militar que já tinha ali, já tinha uma atuação militar, a base era ali próximo, só que eles ficaram naquele trajeto procurando algo, como se estivessem até em missão. E aí tinham duas testemunhas que viram esses homens entrando armados para dentro da mata, como se estivessem numa missão, e ouviram um barulho de 2 tiros de fuzil.
E esses 2 tiros tinham acontecido e eles teriam voltado e na volta eles vieram com 2 sacos. Em um saco tinha algo imóvel e em outro saco teria algo se mexendo ainda. Então parecia que eles tinham abatido 2 animais ou sei lá o quê. E um já tinha sido executado e o outro ainda estava vivo, entendeu? Mano, essas piras assim de quando entra o exército, os soldados, eu sempre penso nos caras, mano. Que nem tipo, imagina o sargento chegando. Ó, gente, a gente tem uma ocorrência aí de 2 seres. Aí, seres, sargento? Seres. A gente não sabe o que é, tá ligado? Não é legal. Vamos lá, mas vai dar boa. Na tarde daquele mesmo sábado, se desenrolou o episódio mais importante do caso, onde Kátia Andrade Xavier, de 22 anos, e as irmãs Liliane de Fátima Silva, de 16 anos, e Valquíria Aparecida Silva, de 14 anos, teriam visto enquanto atravessavam um terreno a criatura que ficou conhecida como ET de Varginha. Então, nesse espaço que existia entre esses 2 bairros, elas estavam fazendo uma trilha para cortar um caminho por ali, indo por fora, então não tinha uma rua necessariamente, entendeu? Elas estavam indo ali em um terreno baldio, perto de um muro desses das costas das casas, né? A Kátia viu, foi a primeira que viu, ela viu lá o ET, que seria o ET de Varginha, né? Ela começou a gritar, as 2 irmãs se viram também, começaram a gritar também. E elas ficaram chocadas com o bicho, ficaram olhando por um tempo para tentar entender o que era. E quando viram que estavam em perigo, que poderiam estar em perigo, elas só fugiram. Elas foram correndo para fora. E aí, nessa hora, elas conseguiram ver o suficiente para descrever o ET, que é o que eu vou ler agora. Esse é um bípede de cerca de... Um bípede que fica em pezinho igual nós, assim. De cerca de 1,60 m. Então, era alto. Não é um chimpanzé. O chimpanzé não era desse tamanho. Não. Tinha uma cabeça grande, um corpo muito fino, havia manchas parecendo veias na sua pele, pés em forma de V, pele marrom, olhos grandes e vermelhos, e ele parecia estar meio trêmulo e instável. E essa última parte fala sobre a condição do animal, ou do ser, né? Que se for o ET de Varginha, tava ali, tipo, amedrontado e tava já ferido, provavelmente, nesse momento. Então, as 3 meninas foram correndo pra casa das irmãs. Chegando lá, elas encontraram a dona Helena, que era a mãe das irmãs, contaram a história, falaram, a gente viu o diabo. Elas não descreveram como ET no início, falaram, a gente viu o diabo, porque eu também achava que, sei lá, Nossa, foi claro. um diabo. É o cramunhão, assim. Aí, elas descreveram como diabo, a mãe foi até lá, ela falou, não, vou ver, ela não acreditou. E uns 20 minutos depois ela chegou no terreno e não tinha mais nada lá, mas tinha tipo uma marca no terreno, no chão do terreno. E também o terreno tinha um cheiro muito forte de amônia. Eles acharam que era amônia aquele cheiro. E tinha um pedreiro que estava numa obra ali perto ali, que ele viu tudo acontecendo. E ele veio falar com elas, falando, os bombeiros vieram, pegaram o bicho e levaram embora esse bicho fedido aí. E foi isso, tá ligado? Então, ninguém sabia direito o que estava acontecendo, mas elas sabiam que tinham visto algo que não era desse mundo, ou pelo menos que elas não conseguiam categorizar com nada que elas conheciam, tá ligado? Nesse mesmo dia, uma dupla de policiais da Polícia Militar, né? Eles foram meio que designados para ficarem cuidando daquela região, entre os 2 bairros, para ver se encontrava alguma coisa. Qualquer movimento estranho, eles tinham que fazer algo ali, né? E nesse mesmo dia, rolou uma chuva de granizo muito forte no local. Dizem que foi a maior chuva de granizo da história. E aí teria a ver com a presença dos extraterrestres também. Essa chuva de granizo foi muito forte mesmo. E o vidro do carro da polícia estava quebrado. Então eles ficaram tentando fechar e nisso eles se molharam. Então o policial Marco Elixerez pediu para ir para casa para trocar de roupa. E ele foi lá com seu parceiro, ele trocou de roupa. Avisou para a família que voltaria à tarde por conta da movimentação. E nisso eles continuaram fazendo a ronda. Então por volta das 8 horas, eles estavam na rua Benevenuto Braz Vieira e eles acabaram dando de cara com o ET. E nisso que eles deram de cara com o ET, eles pegaram o ET e quando for pegar no ET, o Marcos não estava usando nenhuma proteção, tá ligado? E por conta disso ele teria sido contaminado pelo ET naquele momento. Mano, mas imagina os policial ver o bicho e ter que agarrar ainda ele, mano. Nossa senhora. Na rua, na calçada. O bichinho andando assim. Tipo, tu tá aí! Então os policiais botaram o ET no banco de trás do carro e levaram para um posto de saúde. Quando chegou no posto de saúde, a galera do posto de saúde não sabia o que fazer. E falou, não, leva ele para outro lugar. Aqui não. E aí eles tiveram que ir pro outro... Imagina os enfermeiros vendo. Mano, mas que é isso, mano? É um ET, a gente pegou. Mano, mas eu nem estudei isso, mano. Medicina não me ensinou isso.
Aí eles foram pro hospital regional lá de Varginha, e quando ficaram lá, depois desse dia, por uns dias ficou tendo uma movimentação muito forte de carros do exército ali. Além disso, tinha uma área do hospital que estava isolada, e em um outro hospital, o Hospital Humanista, também tinha uma ala que estava restrita ali, entendeu? E tem uma chance dele ter saído de um hospital pro outro, ou ter ficado só em um, algo ali para tentar mascarar e ninguém saber o que estava acontecendo. Não sei. Então os dois hospitais ao mesmo tempo estavam tendo esse problema aí. Mais uma coincidência para essa mesma época ali em Varginha. E na época, a desculpa que deram é que estavam fazendo uma exumação de um corpo, certo? E que precisavam de muitos legistas e muitos oficiais para prestarem homenagens para esse corpo. Então, foi a desculpa que deram, que não parece algo assim muito real. Do nada entra 8 tanques no hospital. Ah, tem um cara importante ali que a gente tem que dar uma olhada. Mas ninguém conhece Metade da cidade viu um ET. Gente, é mentira, é só uma pessoa. Então, 2 criaturas teriam sido capturadas, uma já sem vida, provavelmente, e uma ainda com vida, igual a gente tinha falado lá do testemunho das 2 pessoas que viram um exército saindo da mata com os animais, né? E como foram 2 tiros de fuzil, a gente tende a acreditar que um executou um dos ETs e o outro só feriu, né? Certo. São 2 tiros, provavelmente foi isso que aconteceu. Eles foram levados então para Unicamp, teriam sido levados, que é a Universidade de Campinas, e que também é lá onde... Lá é nossa, como se fosse a área 51 do Brasil. Tá ligado? Lá acontece tudo que tem a ver com extraterrestre. Extraterrestre. Tudo que tem a ver com extraterrestre normalmente passa por lá. O Diego tá cagando no chão. O policial Marcos, que tocou ali na criatura sem nenhuma proteção nem nada do tipo, acabou no dia 15 de fevereiro do mesmo ano, em 96, logo depois, né? Ele acabou falecendo, aos 23 anos de idade. Ele teria passado por uma cirurgia aqui na axila para tirar, eu acho que ele tinha um excesso aqui de pele ou algo do tipo. Ele foi fazer essa cirurgia, que é uma cirurgia que não tem muito risco, né? E depois, na recuperação, ele começou a ficar mal e ficou até 8 dias internado naquela época. Isso porque ele teve uma infecção generalizada, que não se sabia explicar de onde que tinha. Inclusive eu vi um médico falando que ele tinha um problema, né, de infecção urinária, mas que não era nada demais e que nunca acabaria com a vida de alguém daquela forma. Eles fizeram alguns exames para ver, estudar ele, e viram que ele tinha ali os anticorpos necessários para combater as bactérias, mas por algum motivo não tinha funcionado. Como se alguém tivesse pausado o sistema imunológico dele naquele momento. Nossa, que loucura. Não, isso aí Não, aí é um pouco, né? O que vocês acham? Não, eu já fiquei cabreiro já. E o primeiro exame do IML deu que não tinha causa de morte. Então não tinha como falar como ele tinha perdido a vida, só isso. Então isso fez muita gente ficar desconfiado do que poderia ter acontecido, se ele poderia ter sido ferido por esse alien, se ele poderia ter só tocado e o alien ter algo muito grave com ele ali, sei lá, né, algo tóxico que faz mal pra gente. Tipo aquela rã que se tu tocar tu morre rápido. Tá ligado? Né? Tem uns bichos assim, então se for um alien pode ser, porque vem mais de longe ainda, vai saber o que tem lá fora. Aí depois disso, nos meses seguintes, Varginha tem uma série de testemunhos envolvendo seres assim gigantescos ou algo do tipo assim, ou aliens e coisas do tipo. Isso talvez por conta da grande repercussão que estava tendo o caso no Brasil inteiro e no mundo todo, para falar a verdade. Ou então realmente estava acontecendo algo. Porque em fevereiro de 96, um homem viu um ser de 50 metros de altura, segundo ele. Aí é um ser que é grande, mano. Teria olhos vermelhos e teria de 3 a 4 dedos, que não conseguia ver direito, mas que tampava a cara, assim, o rosto. O ser? Ele teria visto isso também em Varginha. Em março, no mês seguinte, foram registrados alguns casos de pessoas que viram OVNIs, que viram disco voador. Teriam visto, nem todo OVNI é disco voador, mas eles teriam visto disco voador, parecidos com o que tinha aparecido lá na TV do caso Varginha, entendeu? Do ET de Varginha. Sim. No dia 21 de abril, ainda de 96, uma senhora chamada Terezinha, de 67 anos, estava num aniversário que estava rolando dentro de um restaurante em um zoológico lá de Varginha. Olha que rolê top. Aí ela estava nesse zoológico de Varginha, lá no restaurante, saiu para fumar um pigas, foi fumar um cigarro na varanda, quando ela viu um alienígena, um ser com a pele marrom, segundo ela, muito fino, que ela não conseguia nem ver o corpo, porque estava um breu, e ela só via aqueles olhos vermelhos e a pele marrom, e era isso.
E ela descreveu como se fosse realmente o ET de Varginha. São pessoas que talvez nem conheciam a história, mas estavam descrevendo algo parecido. E isso importa muito, porque se você tem vários testemunhos e todo mundo de local diferente vê a mesma coisa e essas pessoas não tinham contato entre si porque não tinha internet, dependia da TV falar disso. E é histórias diferentes, né? Com o mesmo personagem. E com tempos diferentes também, Sim. mais pra frente a senhora viu, entendeu? Então, nesse ano foi um ano bem atípico lá em Varginha, e talvez Varginha seja um dos locais que tenha maior movimentação de OVNIs ou algo do tipo, se realmente for uma parada que aconteça, né? Ou então foi nessa época só. Sim, vai que Varginha tem um daqueles portais lá que os caras falam que Uma abertura mais simples. É só uma portinha. Tipo, os caras falam, tem um jeito, um dos caminhos mais fáceis de entrar pela terra dá em Varginha, tá ligado? Pode ser. Bom, e como tinha rolado um negócio lá no zoológico, quem se ferrou dessa vez foram os animais. Por quê? Alguns animais perderam a vida, sendo eles 2 veados, uma anta, uma jaguatirica e uma arara azul. Eu dei risada porque, mano, eu sei lá, desculpa. É que parece o bagulho realmente de outro mundo, me dá um pouco de medo. Imagina, veio e matou um monte de animal, uma arara azul, cara. Sabe quanto que é difícil ter uma arara azul? É quase tão difícil quanto ter um alienígena aqui. Não, e o bicho veio e levou embora, ele tá nem aí. Não, e matou uma galera, né? Ei, Não matou 2 ou 3. levou um policial, levou uma bicharada toda. Aham. Uma jaguatirica, cara. Pra que matar a jaguatirica? Coitado da jaguatirica, mano. E como morreram num período próximo àquilo e nunca tinha acontecido de vários animais morrerem na mesma época, eles mandaram as vísceras dos animais para Belo Horizonte para ser estudado e ver se tinha alguma, sei lá, alguma nova doença que passava para todos os seres ou algo do tipo que estava rolando no zoológico. Tinha essa preocupação. O doutor recebeu uma nota dizendo que nenhuma das mortes, tirando de um dos veados, era comprovada ou tinha uma justificativa. O único que tinha uma justificativa teria sido contaminado por algum negócio que eles não sabiam dizer também o que era, tá ligado? Então tava ali mais uma dúvida em cima. E segundo eles, a pessoa que cuidava no zoológico na época era a dona Leila, que não é a Leila Pereira aí do Palmeiras. A dona Leila recebeu a notícia e tal, na época, ficou estranhando, mas ela recebeu também uma dica pra ficar quieta e não contestar aquela informação. Tu viu que é um bagulho que a gente começa a prestar atenção, que tipo, aconteceu tanto São nos vários bichos, indícios, né? quanto no homem. Aconteceu o negócio, ele sabe o que aconteceu, ele sabe por quê, mas não pode dizer por que aconteceu. Não, porque daí vai dar ruim. Em 29 de abril de 96, já no final do mês de abril, a Luísa Helena da Silva, junto com as suas 2 filhas, lembra que elas tinham visto lá o ET e tudo mais? Sim. Elas receberam a visita de 4 homens vestidos de terno. Esses 4 homens chegaram na casa delas e fizeram uma tentativa de suborno, pedindo para que elas fossem para a TV falar que aquilo tudo que elas estavam contando era mentira. E a Luísa Helena teria falado que não faria aquilo, chamou a mídia e contou essa história. Então, é mais uma coisa que assim, não tem como ser provado, entendeu? Mas é mais tem um uma indício. dúvida, né? É foda que não dá pra ser provado. Já 3 anos depois, em 1999, a BBC de Londres fez uma matéria sobre o ET de Varginha e conseguiu um testemunho de um major da época. Ele contou que toda aquela movimentação não passava de um mal-entendido que a galera tinha interpretado errado. O que tinha acontecido? Ele falou que naquele dia existia... eu vou dar risada, desculpa, porque é engraçado, não tem como não rir. Existia um casal de anões na cidade. E que esse casal de anões, a moça, a anã, ela estava grávida, eles tiveram que fazer o parto e ninguém sabia fazer o parto de um anão, e por isso tinha tantos médicos e tanta gente naquela ala, naquele momento. E que as pessoas viram os 2 anões e confundiram com 2 aliens, porque era uma cidade pequena. Tu acha isso cola? Tu acha que as pessoas não sabiam o que era um anão? Eu sei lá. E se vocês acham isso ruim, peraí. Em 2010, a revista Isto É teve um acesso ao inquérito que foi oficializado na época, né? Que é o que formaliza o caso, que fala o que aconteceu, que fica contado para a história. Eles tiveram acesso ao inquérito que rolou em 97, um ano depois, e lá falava que, na verdade, eles não viram um ET, eles tinham visto um homem com problema físico que se chamava Mudinho. Meu Deus, mano. Esse Mudinho, que tinha problema físico e também tinha alguns problemas mentais, ficava em alguns locais, assim, sempre agachado, assim. E por isso as meninas teriam visto e se assustado. Só que o que aconteceu? O Birajá, que é o escritor, que é o maior especialista no assunto, foi até lá para conhecer a família do Mudinho, porque eles levaram como realmente uma... Eles são os que mais querem derrubar a tese de que é ET, esses ufologistas. Uhum. Então eles testam a tese até verem, não, eu realmente acredito porque não tem onde derrubar a tese. Então eles foram lá para ver
E quando foram conhecer a família, descobriram que as meninas já conheciam o Mudinho e davam doce pra ele. Então, tipo, por que elas teriam medo dele? Por que elas gritariam com ele e confundiriam ele com o diabo? Que foi o que elas confundiram na época. É verdade, né? Entendeu? Então não faz muito sentido isso aí. Mas essa foi a desculpa final do inquérito, tá ligado? Enquanto a gente tem 3 versões. A primeira versão, que era um super oficial, que precisou de vários legistas e de algumas homenagens. A segunda versão, que seria o parto de uma anã, que essa é a mais bizarra de todas, que não faz sentido nenhum. E a terceira versão é que não rolou nada, que os militares não estavam lá, não teve nave, tava todo mundo mentindo, e as meninas eram loucas e viram um Mudinho na rua. Eu tenho uma quarta versão, que pode ser que realmente exista o ET de Varginha por aí. Eu também acho. É tanta mentira, por que os caras não falam o que é? Se é a porra de um bicho estranho, por que eles não falam? Não, e o mais engraçado é que, tipo assim, e se falar que é verdade, os caras falam assim, mentira, isso é coisa de louco. Tá louco. Tu acha que vai existir mesmo? Mas, de qualquer forma, a Varginha ficou conhecida por conta desse caso. E até hoje, se você for pra cidade, existe lá alguns guias turísticos para levar você de ponta a ponta para conhecer toda a história. Existem também alguns pontos de ônibus em formato de nave espacial, que você pode ver. É legal, eu acho massa. A cidade tem uns ET espalhados, claro. Tem umas lanchonetes com o nome de ET, essas Ficou coisas. Conhecida com isso mesmo, imagina. Eu, por exemplo, quero ir um dia pra Varginha, se der. Se não fosse isso, provavelmente eu nem ia saber que existia Varginha. Isso é verdade. Porque eu só conheço Varginha por causa do ET, essa é a verdade, eu tá também. ligado? Nós que moramos longe, eu sou do assim. Rio Grande do Sul, hein? Um dos maiores incêndios do país, com um grande número de mortos e feridos. O edifício Joelma paralisou no ano de 1974 a maior capital brasileira, São Paulo. Um cenário chocante que certamente jamais será esquecido, tanto por aqueles que presenciaram e viveram, quanto por aqueles que assistiram ou ouviram as histórias. No vídeo de hoje, iremos contar a história do incêndio do edifício Joelma. O prédio começou a ser construído em 1969 pela Joelma S.A., importadora, comercial e construtora. O edifício Joelma, no Vale do Anhangabaú, foi inaugurado em 1972, com 25 andares dividido em 2 torres, sendo 10 de estacionamento. O prédio fica localizado no número 225, em uma das avenidas mais movimentadas do Brasil, a Avenida 9 de Julho. Concluída sua construção, o edifício Joelma foi imediatamente alugado ao Banco Crefsul. Então, no dia 1º de fevereiro de 1974, em um dia chuvoso, onde ainda estava rolando uma transferência de departamentos dentro do prédio, o prédio que era um prédio muito comercial, então tinha muito mais gente do que fosse um prédio residencial, por isso que tinha tanta vaga, né, de garagem, tinham vários andares para garagem, porque tinha muita gente que ia para lá para trabalhar, então deixava o seu carro, entendeu? E o prédio, que estava como sempre movimentado, teve um curto-circuito, isso lá no 12º andar. Então no 12º andar teve esse problema aí e começou um incêndio. O Joelma era um edifício todo feito de concreto, então na teoria não era para ele pegar fogo fácil, né? Sim. Tanto que a estrutura dele sobrevive ao incêndio. Só que ele não era totalmente composto de concreto por dentro. Por dentro tinham muitas divisórias que eram feitas de PVC e coisas do tipo assim, MDF, que eram de escritório, comum em escritório. Então isso daí foi muito fácil pegar fogo nisso daí. Isso fez o fogo se movimentar por dentro do prédio. Além disso, tinham as cortinas de todas as janelas do Joelma. E além das cortinas, dentro das empresas sempre tinha ali uma copa ou uma cozinha pra galera então comer. tinha gás. Então tinha gás e tinha explosão do gás. E vários gases foram explodindo, vários. E assim aumentou muito o tamanho e a proporção do incêndio. E o incêndio fez com que as pessoas ficassem desesperadas e tentassem correr para a única escadaria que tinha, que era central no meio das 2 torres. Essa escadaria não era uma escadaria de incêndio. Não tinha escadaria, não tinha saída de incêndio e não tinha nem uma zona, digamos assim, corta-fogo. Não tinha tu uma ficar saída esperando. de emergência? Não. Meu Deus, Isso porque naquela época ainda valia uma série de regras que tinha sido estabelecidas em 1934, que diziam que você não precisava nem de saída de incêndio e nem de nenhum apetrecho para apagar incêndio dentro de um prédio. Isso mudou, obviamente, depois desse incidente. Esse incidente ajudou muito a mudar isso, tá ligado? Eu não sei se vocês lembram quando teve a Boate Kiss, todas as baladas, aqui onde a gente mora, só tem balada, tem muita balada. Sim. Então, todas as baladas passaram por uma supervisão forte demais, porque ninguém queria que aquilo acontecesse de novo. Então, nos prédios comerciais, aconteceu a mesma coisa. Mas o que aconteceu? As pessoas não tinham para onde correr,
tentavam correr para a escada, mas logo a escada foi tomada pelo fogo e já não dava mais correr pela escada. Eles faziam o que então? Desciam de elevador. Só que no início deu para descer de elevador, depois já não deu mais. E as pessoas começaram a correr para cima do prédio. Então as pessoas começaram a ficar no parapeito ali do prédio, né? Naquela beiradinha do lado de fora dos apartamentos, para tentar ficar longe do fogo, que estava muito, muito quente lá dentro e tinha uma fumaça muito densa. Então as pessoas ficavam ali para tentar sobreviver, esperando ajuda ou esperando o fogo ser apagado pelos bombeiros, que já iam chegar, mas já não tinha mais fuga. Muita gente foi para dentro do banheiro para tentar se proteger e também não conseguiu, a maioria não conseguiu, que tentou fugir dessa forma, né? E um acidente tinha rolado 2 anos antes com um edifício chamado Edifício Andraus. Tinha acontecido a mesma coisa. O lugar era parecido até e tal. Teve um incêndio, todo mundo correu para cima. Em cima, as pessoas receberam um socorro, certo? Sim. As pessoas foram atendidas por helicóptero, foram salvas por helicóptero. Então as pessoas correram para cima da parte de cima lá do Joelma, só que o Joelma não tinha heliporto. Nossa, mano, que azar. O Joelma não tinha heliporto, então não tinha como fazer o resgate por helicópteros. Assim que os bombeiros souberam do início do incêndio, eles foram até lá, eles levaram 8 minutos para chegar, e eles só não chegaram mais rápido por conta de trânsito, tá? E eles, quando chegaram, começaram a agir rapidamente. Eles tinham uma escada chamada Escada Magiros, que tinha 45 metros. Essa escada conseguiu ir até uma boa parte. Eles ainda botaram mais 2 escadas adaptadas para poder chegar ainda mais longe e salvar um monte de pessoa. Além disso, os helicópteros jogavam corda com bombeiros Sim. e oficiais que desciam e pegavam, abraçavam pessoas e levavam, assim, tipo, no meio da altura gigantesca, no meio do fogo, o cara ficava numa corda pendurado. Cara, esses caras são... Um cara desse, ele merece... Esse cara merece ser muito bem remunerado, tá ligado? Esse cara é um herói, de verdade. Olha o que esses caras fizeram lá. Os bombeiros que entraram lá, a maioria passou mal depois. 15 deles tiveram intoxicação. Sim. Porque tava muito forte. Cara, E não tinha um hidrante por perto que funcionasse. Tinha isso ainda, não tinha hidrante. Então, não tinha como puxar água da tubulação com aquelas mangueiras grandes. Então, o que você fazia? Como é que você vai apagar um fogo desse tamanho sem hidrante por perto? Foi chamado todos os caminhões-pipa da cidade. Todos que tinham lá do governo foi dado, 30 caminhão-pipa. Além desses, ainda tinha toda a área particular que doou que tinha também. E todos os helicópteros da cidade ajudaram no processo também. Além de todos os hospitais começaram a ajudar, todas as ambulâncias... Todo mundo foi pra lá pra ajudar. E foi tinha realmente uma super tarefa, né? E tinha um monte de voluntário ainda, tá ligado? O corpo de bombeiros recebeu a primeira chamada às 9h03. 2 minutos depois, a viatura já partiu do quartel. Mas devido ao trânsito, só foi possível chegar ao local às 9h10, quando as chamas já tinham atingido o 20º andar. E várias pessoas já haviam começado a se atirar do prédio. O socorro mobilizou 1.500 homens, entre bombeiros e tropas de segurança. As equipes de 5 hospitais estaduais e outros particulares, além de um grande número de voluntários que antecederam os pedidos das autoridades para a doação de sangue. Então tinha um outro problema também, o teto era frágil e ele podia desabar, certo? E estava tendo muito calor. Embaixo ali do teto, logo abaixo do teto, tinha um calor de mais de 100 graus. Então vocês imaginam o calor que não estava para essas pessoas ali em cima. Elas estavam sendo queimadas, praticamente cozinhadas, cozidas ali, né? Ali em cima. Essas pessoas estavam sofrendo muito. Não dava para fazer nada, não dava para chegar com o helicóptero pertinho e pousar. Que se pousasse podia desabar tudo e aí acabava a chance de sobreviver de todo mundo de uma vez só. E aí um sargento, pulou do lado de cima do helicóptero em direção ao prédio com fogo. Gente, ele pulou de um helicóptero em direção ao prédio com fogo. Se ele erra e desaba o teto, desaba tudo e ele vai direto no fogo e não tem chance de sobrevivência. Mas ele conseguiu cair de uma forma muito, muito boa, até. Ele fraturou o tornozelo, porque era esperado, que a altura era alta, era grande, né, a altura. Mas ele conseguiu mesmo assim arquitetar um plano para ajudar a salvar as pessoas. Ele não conseguia salvar muita gente porque não tinha como chegar perto, igual foi dito. Então, tipo, o que os helicópteros conseguiam fazer? Conseguiam passar por ali e jogar uma caixa cheia de água, jogar uma caixa cheia de leite, que ajuda no processo, né, para diminuir a dor da queimadura, sabe? Então, eles faziam isso. Mas todo mundo tava olhando aquilo da TV e não tinha muito o que ser feito. E alguns casos de dentro do edifício Joelma, de algumas das vítimas, até hoje é conhecido porque as histórias são bem traumáticas e bem chocantes, para falar a verdade. Se você é uma pessoa que tem dificuldade para lidar com esse tipo de história, não é bom você ouvir as próximas partes.
Então se retira, vai ver um outro vídeo mais legal, porque realmente são histórias pesadas. Por exemplo, no elevador foram encontrados 13 pessoas que nunca conseguiu se saber quem eram. Porque da forma que ficou o corpo, de tão carbonizado que foi. Teve pessoas que foram tão carbonizadas que foram unidas. Foi encontrado um lugar onde tinham 2 mulheres abraçadas, que o corpo parecia um só, por causa da forma que ficou depois de ser queimado, né? Totalmente queimado. Essas 13 pessoas que estavam dentro do elevador que não foram reconhecidas, ficaram conhecidas como as 13 almas do edifício Joelma. Então até hoje tem como você ir lá e prestar homenagem para essas 13 pessoas. Além delas, tem um caso muito famoso de uma mãe que tinha uma criança muito pequena e que ela ficou desesperada vendo que provavelmente os 2 não iam conseguir sobreviver. E ela se jogou do prédio com as costas pro chão para proteger a criança. E ela, obviamente, não resistiu, mas ela conseguiu salvar a criança. Caramba. A criança sobreviveu. Nossa. Ela salvou o próprio filho dessa forma. E, cara, e tudo isso foi transmitido ao vivo na TV. E os saltos, quando, por exemplo, tava mostrando o fogo, do nada vinha um salto de alguém. Então aquele salto era mostrado e do nada era cortado assim para não mostrar a queda, porque obviamente Nossa. a cena era horrível. Foram feitas pilhas de corpos que eram cobertos como dava para respeitar, né, essas pessoas, mas todo mundo ficava se sentindo muito mal por não poder fazer nada. Você tinha vários helicópteros ali, você tinha helicóptero mais que suficiente para salvar todo mundo. Você tinha várias coisas, você não tinha o que era preciso. Você não tinha as ferramentas necessárias para o bombeiro poder fazer o trabalho dele em paz. Tanto é que vários bombeiros saíram feridos dessa brincadeira aqui. Vários deles tiveram que trabalhar como heróis, tipo, nesse dia. Então, é mais uma vez, você vê, desde os anos 70 isso aqui já. Então, o Brasil sempre teve esse descaso com a segurança, com a população em si. Porque se tivesse o mínimo de preparo aqui, certeza que boa parte das pessoas não teriam morrido dessa forma. Que foi uma forma muito cruel, né? Então, à 1h30 da tarde, o incêndio já tinha sido resolvido. Quem tinha para ser resgatado já tinha sido resgatado. E das 756 pessoas que estavam dentro do edifício Joelma, 300 ficaram feridas, com uma série de problemas diferentes. Desde queimadura até intoxicação, até todo tipo de problema mesmo. E 191 delas perderam a vida. Foi muita gente que estava no mesmo ambiente. Eu fico imaginando como é que ficou a cabeça de quem sobreviveu também, entendeu? Sim. Deve ser Você passar por um momento desse deve ser muito traumático. Porque, cara, mesmo que as pessoas que foram salvas e que foram sendo levadas pra perto ali, você passar e ver aqueles corpos, ou você imaginar que alguém que você conhecia se jogou. Por exemplo, teve uma moça que ela tirou toda a roupa e tentou fazer uma corda com a roupa, entendeu? Em tiras de roupa pra descer. E ela foi descendo e aí a tira arrebenta. E tudo isso sendo filmado, entendeu? E todo mundo fica em casa, tipo, torcendo pra dar certo pela pessoa. Mas não dá. Entendeu? E não dá, e é uma coisa dessa atrás da outra. Essa moça, por exemplo, caiu lá de cima, arrebentou, caiu, e não foi só ela, foram algumas pessoas que tentaram fazer isso com tiras. Fora a gente que teve que escolher entre esperar a chama queimar ou se jogar. O cara já sabia que não ia sobreviver, só tinha que escolher como que ele ia morrer. Cara, eu ia falar bem nessa parte, mano, porque imagina que desesperador não deve ser, tipo, de tu ficar nessa dúvida, ou se jogar, ou esperar o fogo queimar. E foi assim que foi acontecendo esse desastre gigantesco, né? Depois do desastre, o edifício ficou ali interditado por 4 anos, foi reformado, em 78 foi reinaugurado, agora com todos os métodos de segurança que era preciso, e obviamente ficou um clima muito ruim. Muita gente nunca vai querer morar nesse lugar por conta de todas essas almas que foram perdidas ali, né? Sim. Todas essas vidas que foram perdidas ali. E em 2000 até houve uma troca de nome para poder perder, porque no início era chamado de Novo Joelma, não deu certo. Eles mandaram o nome para edifício Praça das Bandeiras e também não deu muito certo para mudar. Muita gente pede para filmar, para poder documentar o que acontece lá dentro, mas não é autorizado, você não pode gravar lá dentro, você não pode tirar foto. Isso porque diz que muita gente que vai lá vê presença de espíritos e coisas ruins. Isso vai ter, né? E mais uma coisa que também é bem chocante é que onde está enterrado simbolicamente aquelas 13 almas do elevador lá, diz que foi ouvido vozes agonizando, sabe? Implorando por ajuda, que seria daquelas pessoas, e que o cara que cuida de lá, vendo aquele desespero, começou a levar água para regar o local. E ele começou a levar água
Sempre, diariamente. Diariamente, então ele rega o local para não ter mais esses berros de agonia. Nossa, mano, que sinistro. Tá ligado? Então, tipo, tem várias coisas no pós-edifício Joelma sobre fantasmas, aparições. Muita gente relata isso mesmo, de verdade. Eu acho que até a energia deve ser diferente lá, né? Tem isso, tipo, não precisa ser um fantasma, é a energia, cara. Imagina como você se sente estando num lugar desse, entendeu? E tem um problema. Lá em 1800 e pouquinho, o lugar teria sido ali um local de escravo. Então a gente já sabe também que muita gente acredita que nesses locais onde tiveram escravos sendo torturados e tudo mais, também tem condenação. O local fica amaldiçoado, né? Sim. E além disso, em 48, um professor chamado Paulo Camargo, de 26 anos, estava morando numa casa que ficava no terreno. E quando ele estava morando lá, ele levou para morar a mãe e as 2 irmãs. Todas elas tinham uma doença lá que era rara e ele precisava cuidar delas. Elas sumiram. E aí foi visto que elas poderiam ter sido mortas, obviamente. Começou uma investigação. Ele falou que nunca seria ele. Reclamou, né, de estarem desconfiando dele. Mas quando a polícia foi procurar no poço lá da casa para ver se poderiam estar lá os corpos, ele se matou. Ele tirou a própria vida. Então, foi descoberto depois que provavelmente foi ele que tirou a vida da própria mãe e das 2 irmãs ali no local. Nossa, então isso tudo ali onde era o edifício Joelma. É um negócio bem doido, é um capítulo realmente bizarro da nossa história e basicamente a história é essa. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e assiste a nossa playlist aí do Brasil Bizarro, tem várias histórias para você conhecer. Tamo junto, até a próxima, valeu!